Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Inter e nesse vídeo te contar que o presidente Alessandro Barcelos esteve ao vivo nos estúdios da TV Bandeirantes participando do programa Os Donos da Bola. E lá deu várias informações que eu quero aqui resumir e como sempre te deixar bem informado sobre esse fato. Antes, preciso te dizer que esse vídeo é em parceria com a Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay, um aplicativo gratuito para tu ter no teu celular agora a possibilidade de consultar todos os dados do teu veículo. Sim, eles são credenciados ao Detran e sim, a consulta é gratuita. Tu vai lá, vê se tu tem multa, IPVA, licenciamento. Apareceu alguma coisa? Aí tu tem que pagar. E eles parcelam pra ti em 12 vezes no cartão. Quer mais? Aqui embaixo na descrição no primeiro comentário, além de baixar pelo link que eu vou te colocar, tu tem a possibilidade de usar um código promocional, o JBFilho20, e ter 20% de desconto na hora do primeiro pagamento da tua multa, do teu IPVA ou qualquer coisa que tu precise pagar do teu veículo por lá. Baixa agora, Zapay na tela do teu celular. Gente, vamos lá. O presidente deixa claro que Kudê é a prioridade e que o treinador pediu, de fato, alguns dias para ficar com a família, debater com eles e não é nem a questão financeira. Mas a gente sabe que o Kudê está encaminhado e que o próprio presidente encaminha essa situação dizendo, olha, nesta semana deveremos ter uma definição. Kudê vai ficar, a gente só não sabe se até final de 24 ou quem sabe renovando até final de 2025, mas é por um período longo de tempo. Um bastidor importante colocar aqui, que não foi dito pelo presidente, mas já é voz corrente e a gente sabe que isso tem possibilidade de acontecer, é o Kudê acertando com seus familiares que toda a família virá a partir de janeiro para cá. Eles passam as férias lá em Buenos Aires, ou sabe-se lá para onde que queiram ir, e depois o Kudê vem com todo mundo, ele, esposa, familiares, enfim, vem todo mundo para cá, para o cara se sentir um pouco mais, em casa, em Porto Alegre, bem acolhido. Esta é uma situação interessante, é que o Kudê, que já está em Buenos Aires, aliás, ele voltou de carro, para a Argentina, já está lá, agora vai definir, mas o Inter quer ficar com ele. O Internacional também ficará com 2 jogadores. O presidente confirma a renovação de Alan Patrick, que está encaminhada, se não 100% fechada, a tendência é que nos próximos dias tenhamos essa definição. O Alan Patrick tem um contrato relativamente longo com o Internacional, tem mais 1 ano e meio de vínculo com o Alan Patrick, mas ele tem uma multa de 5 milhões de euros para o exterior e é um cara que se valorizou. Então o Inter vai, mesmo que tenha 32 anos, estender esse contrato, quem sabe, sei lá, até dezembro de 2025 com o Alan Patrick, para tê-lo garantido aqui por um pouco mais de tempo, aumentar o salário, que já é mais de 1 milhão, 1,1 é mais ou menos o salário do Alan Patrick, deve aumentar para dar a valorização de um cara que foi um dos melhores da temporada do Inter, eu acho que o melhor, E principalmente garantir essa multa para não terem um time árabe e tal. Ele teve muita consulta do Brasil, daí no Brasil a multa é maior para o mercado brasileiro, mas para o cara não ficar insatisfeito, garante o Alan Patrick. O outro é Maurício, e uma declaração do presidente Alessandro Barcelos é bem importante. Ele banca que Maurício segue conosco, palavra dele, segue no Inter, ou seja, o Maurício vai seguir no Internacional. É óbvio que ainda é muito cedo, a janela europeia nem abriu ainda, a janela europeia nem está nesse momento aquecida, mas a gente sabe que mesmo podendo chegar uma proposta na metade do ano, que seja assim, na virada do ano, perdão, em janeiro, que é quando abre a janela lá no mercado europeu, irrecusável, o Inter não tem o que fazer, hoje a tendência maior é que ele permaneça, até pela grana que entrou, 100 milhões completamente, vamos dizer assim, extraordinários que entraram da Liga Forte, vão dar ao Inter a possibilidade de segurar esse jogador e mantê-lo aqui. Bom, mas não é só segurar o Maurício e o Alan Patrick, tem mais coisas. O presidente Alessandro Barcelos garantiu que Gustavo Scarpa e Lucas Alário são nomes olhados, que a direção está sim olhando, mas são difíceis. Esta foi a expressão. E tem uma hora que o presidente entrega um pouco mais. Quando ele fala do Scarpa, ele diz, olha só, tem que ver a questão do Olympiacos. O Olympiacos é um time que agora trocou a direção, trocou o diretor, trocou o presidente, tal, era alguma coisa assim, e tudo isso dificulta. Quem fala isso é porque está tentando o negócio. E quem fala isso é porque está nas cabeças, assim, conversa com um dirigente, conversa com outro, aí agora mudou o dirigente e tal. O Inter está trabalhando nessa negociação. E o presidente trata como jogadores olhados, mas que são difíceis. Tanto o Gustavo Scarpa quanto o Lucas Alário, centroavante argentino, ex-River Plate, 31 anos, que está encostado no seu time da Alemanha. Esse tá, mas não é por falta de talento, ele é muito bom jogador, mas porque vem de uma lesão no joelho e agora não tem espaço para ele, e isso abre uma brecha para o Inter conseguir essa contratação. Então Scarpa e Alário, falados textualmente, já acabou a eleição, não tem mais o porquê fazer promessas, o presidente foi lá e disse, ó, tem como, mas não é tão barbado assim, até deu detalhes desta situação.
Uma outra situação pelo comandante-geral do clube é a seguinte: o Internacional vai investir. E ele reafirmou uma situação agora trazendo para euros o que ele tinha colocado em reais. E pediu até, podem me cobrar. O Internacional vai investir de 8 a 9 milhões de euros em reforços, em contratações nesta temporada. Nós estamos falando aí de 42 a 47 milhões de reais aproximadamente. E o interessante de ouvir isso, antes ele já tinha falado, na entrevista que deu, acho que foi em São Paulo, é que o Inter estava disposto a bancar 40, 50 milhões de reais em contratações, em reforços, e pagar clubes para tirar jogadores e trazer para o estádio Beira-Rio. Esse valor é mais ou menos a mesma coisa, né? 8 a 9 milhões de euros. Mas quando se trata de euros, é interessante ver que já está pensando na Europa. Quando tu fala em euro, tu tá pensando o seguinte, pô, tu vai tirar o Scarpa, lá do Nottingham Forest, tu vai pagar 4 de euros, tu vai tirar o Alário, tu vai pagar 2, 3 milhões de euros, sabe? Seja lá o quanto, mas tu tá pensando em caras na Europa. E normalmente quando estão na Europa são nomes mais quentes, não é sempre, o Dalberto estava lá e o torcedor não gosta dele, o Wesley Moraes veio aqui, não deu certo, tem tantos outros caras. Mas tu já tá pensando em grandes reforços, em grandes nomes, em caras que estão num patamar bastante elevado por lá. A folha também vai aumentar. Coisa de 50 milhões de reais a mais, se tu fizer a conta, é justamente os 100 milhões de reais que vem da Liga Forte do futebol por vendas, via Liga Forte, né? Porque é a venda de 20 milhões de 20% dos direitos de transmissão para um parceiro que é o parceiro da Liga Forte. E aí o Inter, a partir agora, daqui aos próximos 50 anos, terá 20% dessa renda comprometida para esse parceiro aí. Então o Inter vende por 200 milhões, já recebeu 100 milhões esse ano que foi para pagar a conta, e os próximos 100 milhões serão metade para contratar jogadores, 2, metade para aumentar a folha. Dá mais ou menos uns 4 milhões de reais a mais de folha desse ano para o próximo. A folha desse ano ficou, no final do ano, ficou ao entorno de 12. Então dá para trabalhar numa folha aí, cara, perto de uns 15, quem sabe estourando um pouco esse limite de folha salarial, pelas palavras ditas por Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, nessa entrevista. Enfim, é mais ou menos o resumo da renovação do Kudê, Maurício e Alan Patrick permanecendo, que são boas notícias, Scarpa e Alário como possíveis, embora difíceis, e até esse bastidor do Scarpa, um aumento no investimento, podendo até 9 milhões de euros em contratações, 50 milhões de reais aproximadamente, não é um mau valor, vamos lá, né? Nós estamos falando de um valor bem interessante, e pediu até para cobrarem ele, porque o presidente sabe que tem negociações para isso, e depois a folha que também está aumentando. Bota aí uma folha que chegou, até metade do ano era na casa dos 8 milhões, porque vários jogadores tinham saído e poucos tinham sido contratados, e os que contrataram não eram badalados. Aí contrataram jogadores badalados, de 8 pulou para 12, agora de 12 deve pular para 15 aproximadamente, mesmo sem Libertadores da América. Esse é o cálculo do Inter para voltar a fazer um 2024 grande. O presidente até falou, olha, Gauchão, prioridade 0, e depois são 38 finais no Campeonato Brasileiro. A Sul-Americana, como quase sempre os clubes brasileiros fazem, fica um pouquinho de lado, eles vão focar mais nas outras no Gauchão. Por óbvio, que só tem o Gauchão para jogar, e depois o Brasileiro passa a ser a prioridade, mesmo que tenha a Sul-Americana. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.